Boa noite, sejam bem-vindos para mais essa aula. Uma aula que prepara vocês, entrega pré-requisitos para a aula que eu vou dar mesmo, dia 5 de dezembro, se não me engano, vai dar numa segunda e numa terça-feira. E essa aula que eu vou dar para vocês gratuita vai ser sobre análise de personalidade pelos pés. Eu vou ensinar para vocês o meu método de trabalho, que eu já uso aí há 12 anos, de análise de personalidade. Já comecei a falar com vocês algumas coisas muito importantes, pré-requisitos muito importantes que você, terapeuta, precisa desenvolver, expertises específicas que você precisa desenvolver para acompanhar esse meu método de análise de personalidade pelos pés. Eu não quero entregar só a técnica, eu quero entregar o treinamento em saber usar com qualquer cliente. Esse é meu objetivo. Mais do que, isso significa isso, isso e isso. Pronto, te entreguei a técnica. Não, né? Técnica por si só não significa nada, igual um carro. Por si só não serve de nada se você não souber dirigir. Então a ideia aqui é te ensinar a usar a técnica, dirigir a sua Ferrari, a sua técnica de análise de personalidade. Então hoje nós vamos falar mais um detalhe sobre análise de personalidade pelos pés. No caso, agora vamos entrar mais especificamente nos pés. E que relação que isso tem com os traumas? Será que dá para ver no pé os traumas que o cliente tem? Já pensou? Que facilidade para a nossa vida se tiver ali no pé os traumas que ele tem? E você vai concordar comigo, eu acredito que sim. Coloca aqui para mim o que você pensa. Eu vou te dar 3 opções. Basicamente, o processo terapêutico, cada cliente que chega para você no seu consultório, ele vai passar por 3 fases, basicamente. O tratamento dele possui 3 pilares. Uma avaliação, que muitos acreditam que se faz a avaliação na primeira sessão e não. Já falei sobre isso, né? A avaliação, você pega uns dados do seu cliente, você começa a pegar esses dados na primeira sessão, mas você analisa e utiliza essa avaliação por todo o processo terapêutico dele e reavalia em momentos específicos. Falei isso já em outras lives. Então, tem a avaliação, que não é primeira sessão, não é início de terapia, é durante a terapia inteira do seu cliente, você vai fazer a avaliação dele. E o segundo pilar, vamos chamar assim, da terapia de verdade, é a condução do processo terapêutico. E o terceiro pilar é o tratamento de traumas. Então, todo cliente que passa pela terapia de verdade, ele passa por esses 3 pilares. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas esses pilares, eles se entrelaçam, eles formam um cordão tríplice, assim, uma cordinha que gira ali em torno de todo o processo terapêutico do cliente. O terapeuta de verdade tem essa expertise de saber usar esses pilares e o conjunto desses pilares durante todo o processo terapêutico. Diante disso, eu quero saber de você a sua opinião. Para você, qual desses pilares é o mais desafiador? Avaliar o seu cliente, conduzi-lo pelo processo terapêutico ou tratar os traumas dele? O que te dá mais medo? O que te desperta? Talvez medo é pesado? Vamos tirar a palavrinha medo então. O que te desperta mais respeito? Que pilar te faz respeitar mais? Avaliação, condução do processo terapêutico ou tratamento de traumas? Me conta aqui, vou esperar você falar a sua opinião. Para você, como que isso funciona? Não vou falar seu nome, então você pode ficar à vontade para expressar a sua opinião.
Só quem tá aqui mesmo que vai ver o que você pensa. Independente aí de quantos anos você tem de profissão, se você acabou de formar, se você nem formou ainda, né? Às vezes você tem décadas aí de profissão. Para você, o que é mais desafiador? Todos um pouco, porque varia de cliente para cliente, mas para todos o de traumas é mais tenso para mim. Então, para essa terapeuta que tratar traumas é o mais tenso para ela, é o mais desafiador. E vocês, outros aí que estão assistindo, para vocês, conta aqui para mim, qual é o pilar mais desafiador para você do processo terapêutico do seu cliente? Ou se você ainda não atende, você imagina que se você atendesse, qual seria o pilar mais desafiador? Avaliar o seu cliente, conduzi-lo durante o processo terapêutico ou tratar os traumas dele? Boa noite, querida. Conta pra mim, pra você aí. O que é mais desafiador, na sua opinião? Avaliar o seu cliente, conduzi-lo pelo processo terapêutico ou tratar os traumas dele, do seu cliente? Escreve aqui pra mim, quero saber o que você pensa. Mas nesses anos todos que eu trabalho com terapeutas, eu não só capacito terapeutas, dou aula para terapeutas há 5, 6 anos, como também eu atendo terapeutas. A maior parte dos meus clientes são terapeutas. Então, a reclamação de 100% deles, o que mais teme eles é o tratamento de trauma. É o que mais causa arrepios, preocupação, é o que mais faz, é a parte que mais faz eles respeitarem o processo terapêutico, que eles mais temem. É engraçado isso, né? Por que será que é 100% dos casos, né? Você sabia que tudo que permeia o processo terapêutico do seu cliente gira em torno dos traumas do seu cliente? Então, tudo que você faz, desde a primeira sessão, durante toda a condução da terapia dele, até a hora que chega para tratar de fato traumas, você já estava girando em torno desses traumas, cuidando desse cliente, desse paciente, em torno dos traumas dele. Você já estava nesse processo já antes mesmo de entrar no tratamento propriamente dito dos traumas. Então você tem razão de ficar preocupado com essa fase, com essa parte, com esse pilar do processo terapêutico do seu cliente. Mas o que são os traumas? Já defini algumas vezes aqui com vocês já ouviram diversas definições, mas eu gosto de simplificar as coisas. O que são os traumas? São dores intensas, vivenciadas por seu cliente, por seu paciente e gravadas na mente dele. Tratar traumas, portanto, seria retirar essas dores intensas e colocar emoções harmoniosas no lugar. E o grande desafio é que esses traumas ficam gravados no inconsciente. Isso é um grande desafio para nós terapeutas. Demanda expertise em acessar assertivamente esse inconsciente e conduzir de forma pura e neutra esse processo de tratar esses traumas desse cliente. Por que tem que ser puro e neutro? O terapeuta ele precisa proporcionar uma ressignificação pura e neutra. Porque esse cliente, esse paciente, ele precisa ressignificar do jeito dele. Ele precisa dar o próprio significado dele aos traumas que ele vivenciou, aos eventos que ele passou na vida dele, né? Ele precisa entregar esse próprio significado dele. Na verdade, até porque é um evento da vida dele, é a história de vida dele. Diz respeito somente a ele. Portanto, é só ele que pode, de fato, entregar um significado que faz sentido para ele. Imagina o poder
transformador disso. Você poder dar um novo significado, um significado mais proporcional e equilibrado a eventos antes muito doloridos. Olha o poder disso. Que incrível isso. Entendo que desperta, sim, uma certa preocupação com o tema tratar traumas, mas se você conseguir essa expertise, se você se treinar, se você se der esse direito de ser um expert em tratar traumas, olha o que você vai proporcionar para o seu cliente. Olha que incrível! E exatamente por isso, facilmente muitos terapeutas têm certeza de que ter os traumas tratados soluciona a vida do seu cliente. Mas será que é isso mesmo? É o tratamento de traumas que vai ajudar seus clientes a serem felizes? Será? Lembrando que, já falei isso com vocês, felicidade tem a ver com o presente, em coerência com o seu ser de verdade, em constante construção de um futuro incrível, de acordo com a sua individualidade, o seu ser de verdade. Então, felicidade é isso, é você ser de verdade você mesmo, você acessar você e com esse acesso entender quem você é e construir um futuro incrível coerente com isso, que você acessou em você. Um futuro que faz sentido somente para você. Seu cliente é a mesma coisa. Para ele ser feliz, ele precisa acessar, saber quem ele é, ser ele de verdade e construir, ter recursos para construir o seu futuro incrível em direção a essa felicidade dele. Pode ser hoje e pode ser o futuro. Onde é que o trauma entra aqui? Onde é que o trauma entra em felicidade, em futuro, se ele está no passado? O que tem a ver trauma, dor do passado, com a construção de um futuro coerente com quem o seu cliente é, com a essência do seu cliente? Bom, perceba que trauma não é sobre evento, é sobre a dor. A dor que o seu cliente experimentou na circunstância em questão, no evento em questão. O evento causou a dor porque a pessoa interpretou, recebeu esse evento como muito doloroso. Ela poderia ter interpretado de uma forma diferente. Alguns até passam pelas mesmas coisas, assim, bem parecidas, mas não se traumatizam porque se proporcionam, se dão um posicionamento diferente. Então, se o seu cliente, se o seu paciente, ou se você com seus traumas, por exemplo, se você tivesse interpretado de uma forma diferente, se posicionado de uma forma diferente, você talvez não teria esses traumas, seu cliente talvez não teria os traumas dele. Mas o que faz uma pessoa se traumatizar com um evento e uma outra pessoa não se traumatizar com um evento com o mesmo evento? Duas pessoas diferentes passam pelas mesmas coisas, basicamente. Uma se traumatiza e a outra não. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, uma tem uma coisa que a outra não tem, que se chama recursos. Quando você tem recursos, você não se traumatiza. Por isso que normalmente as crianças se traumatizam muito mais, os adolescentes um pouco menos, adultos menos ainda. Porque já tem maturidade, recursos. A gente está falando de maturidade, de educação emocional, de verdades da vida enraizadas na essência, plantadinhas ali as sementes, as verdades da vida, na essência. Harmonia com as leis universais da mente e da vida. Com isso, essa mente estruturada, essa mente forte, ela tende a não se traumatizar mais. Então, quando a pessoa passou pelo evento que gerou nela o trauma, ela não tinha maturidade para lidar com aquilo de uma forma saudável. Portanto, ela guarda, ela grava aquilo, num sentido de pelo menos se proteger para evitar que aconteça de novo. Como ela não tem recurso, ela guarda para no futuro, quando ela tiver recurso, ela lidar,
Mas também ela guarda para tipo assim, ó, presta atenção, isso te doeu, não deixa acontecer de novo, não. Fica num sinal assim de alerta, a pessoa fica hiperalerta para evitar que aquilo aconteça novamente. É um mecanismo de proteção. Percebe que parece, num primeiro momento, o inconsciente gravar um evento dolorido é ruim, aparentemente ruim, mas a intenção ela é muito positiva e é até interessante. Se você for olhar, é até um processo interessante que a nossa mente meio que nos protege, nos salva até do próprio evento em si, por guardar para no futuro, tendo recurso, você cuidar, o seu cliente cuidar. E essa é a ideia, né? Aí eu te pergunto, se o cliente acabou de chegar no seu consultório, na sua clínica, e aí ele, do jeito que ele chega com maturidade emocional, ele tá pronto, ele sabe lidar, ele tá sabendo viver. Será que ele, se ele soubesse, se ele fosse feliz, ele te procuraria? E o que falta nele para ele ser feliz? Não é justamente maturidade? De saber quem é e com esse autoconhecimento produzir uma vida incrível com base nas verdades da vida, com base nas leis universais da vida e da mente? Mas justamente por isso que ele te procura, por ele não ter maturidade. É claro que ele não chega lá no seu consultório e fala assim, então, eu vim aqui porque eu quero maturidade emocional. Eu preciso que você me dê maturidade emocional. Não, ele fala assim, não, eu tenho um trauma. Ou no máximo ele fala assim, eu não tô bem, tô deprimido, tô chateado, tô ansioso, tô irritado, não tô dormindo. Ele te conta o sintoma, ele te conta o que ele consegue acessar. Mas por trás disso, o que ele tem? Imaturidade emocional. Ele não sabe lidar com ele não sabe nem quem ele é, e ele não sabe lidar com a vida, com as coisas que acontecem. Então, ali, do jeito que ele chega para você no seu consultório, ele tá pronto para tratar trauma? Ele tem maturidade para tratar trauma? Quando ele te procura, ele sabe quem ele é, ele acessa a essência dele, ele tem uma boa base de maturidade para dar um significado adequado, o significado particular dele, segundo a individualidade dele, segundo o ser de verdade dele. Ou ele vai precisar, nessa fase, nesse primeiro momento que ele chega para você, será que ele vai precisar que você, já maduro, segundo a sua essência como terapeuta, segundo a sua individualidade, induza ele por meio de sugestões sobre como ressignificar a dor dele? Percebe que é um pouco complicado? Ele não tá pronto, ele não tem maturidade, por isso ele te procurou, ele precisa de ajuda para ele saber viver. Ele não tá legal. E aí ele te procura por esse motivo. Será que ele tá pronto para tratar trauma? Ele vai conseguir colocar uma emoção positiva do jeito dele, ou a emoção que ele gostaria de colocar do jeito dele, no lugar da dor que ele carrega, desse trauma que ele vivenciou e gravou? Então, será que esse é o momento, a hora que ele chega início de terapia, é o momento para tratar trauma? Ou ele vai acabar produzindo mais do mesmo? O terapeuta acabar produzindo mais do mesmo, mais influência externa. Só que dessa vez, o terapeuta. Às vezes o cliente chega sem saber quem ele é, justamente pelo apelo da sociedade de moldá-lo para ele ficar confortável para a sociedade, para as pessoas conviverem com ele e ficarem felizes, né? As pessoas querem ser felizes também. Então as pessoas vão meio que podando, castrando, limitando. Ele chega assim, cheio de influências externas. Aí você, terapeuta, vai tratar o trauma dele, ele não sabe bem o que colocar no lugar, aí você vai, não, lá, põe amor, perdoa. Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, abrace a sua mãe. Deixa ele de dentro para fora. Quando ele estiver pronto, ele vai fazer a ressignificação que faz sentido para ele de uma forma muito, muito leve e muito natural. Porque agora ele tem recurso. Ele sabe lidar com o evento. Ele sabe lidar com a dor dele. E ele sabe o que colocar no lugar. Esse é o ponto.
Então, tomem cuidado, tá? O seu cliente, ele era imaturo quando ele se traumatizou e continua imaturo, porque ele não passou por um processo terapêutico rico, profundo e assertivo. Ele ainda não teve esse privilégio. Vai ter agora que ele chegou no seu consultório. Mas até então ele não teve esse privilégio. Ali é onde ele aprenderia a acessar a essência dele. Tanto para plantar as verdades da vida, que vão gerar nele maturidade, quanto para ele tomar decisões assertivas, para criar a vida incrível dele. Então, como ele poderia decidir com sabedoria o que colocar no lugar da dor? Fica difícil. Ele nem sabe quem ele é para colocar o que faz sentido para ele, percebe? E aí você, terapeuta, que já se conhece bastante, que sabe muito sobre educação emocional, você sabe o que é melhor para o seu cliente também? Melhor é amar, não é? Aí você fala para ele, coloca amor, perdoa, né? Será que você tá ajudando? A intenção é muito positiva. Vai ser bom para ele colocar um amor? Vai. Mas vai ser muito mais legal se for de dentro para fora. Se for motivado por ele, porque ele tá pronto, porque ele quer isso, porque ele acessou ali na hora do tratamento, que ele quer pôr o amor no lugar. E ele te conta isso. Você não precisa falar para ele o que ele vai pôr. Ele te conta o que ele quer colocar no lugar. Então, tem que tomar cuidado, porque como o cliente não está pronto, ele não tem maturidade, vai demandar do terapeuta a indução. E esse processo de tratar traumas, o importante é que o terapeuta se coloque nesse lugar de condutor. O terapeuta, ele é um meio em que o cliente acessa a saúde física, mental, emocional e a felicidade dele. Ele é só o meio, ele não é o fator determinante. Quem é o determinante ali é, de fato, o cliente, com a essência dele, com quem ele é e com o que ele quer colocar no lugar, né? Então, cuidado, porque senão o terapeuta produz mais do mesmo. O cliente vem com todas essas demandas da sociedade, com todas essas castrações sociais, aí vem o terapeuta e castra de novo. Só mudou a pessoa, continua com o mesmo problema, demanda externa, influência externa num assunto tão delicado e pessoal que é trauma. Por isso que não pode o terapeuta de verdade, ele não interfere dessa forma, com esse tipo, né, de atitude no processo terapêutico do seu cliente. E outra também, vamos combinar uma coisa nós aqui? A gente também tá batalhando para se conhecer, não é? A gente também tá no nosso próprio processo. Então a gente mal sabe quem a gente é, o que a gente quer, e vai ali, né, interferir no que o cliente quer. Não vai dar. Não vai ser muito legal isso. Então eu incentivo que você espere o seu cliente estar pronto. Ele está pronto quando, Marcela? Quando ele tem maturidade emocional. Como é que eu faço isso, Marcela? Construir recursos na mente desse cliente por meio das verdades da vida. Claro que tem que ser organizado, tem que ser direcionado, como já falei em outros momentos aqui. Mas com a devida expertise você vai conseguir. Então, tem a hora certa. Às vezes o cliente chega pedindo, ele chega e fala assim, eu tenho este trauma e eu quero resolvê-lo, você me ajuda? Sim, daqui a 1 ano talvez. Porque não vai dar para resolver esse trauma agora. A pessoa não tem estrutura para isso. Por mais que ela queira, eu também gostaria muito, mas não é assim que as coisas funcionam. As coisas devem ser feitas com ordem, com direcionamento. Não pode ser solto, porque senão não produz, de fato, o resultado que a gente deseja no nosso consultório, que é um cliente, uma pessoa, produzir pessoas fortes, construir pessoas fortes e leves, seres de verdade, aí para a sociedade, para inspirar as pessoas, impactar e trazer mais soluções para a humanidade, tornando a nossa vida mais fácil. Então é isso, gente. Às vezes a gente quer ajudar e interfere demais, entregando tudo muito prontinho para o cliente, isso não é bom, tá? Porque ele acaba recebendo uma conclusão pronta.
chega muito pronto para ele não cria nada. E ele é o criador da própria vida incrível. Ele deve ser essa pessoa, criadora da própria vida incrível. Então, cuidado para você não entregar pronto uma conclusão, uma ação que a sociedade demanda e que a família ali, às vezes, a cultura espera que ele faça para validá-lo. Então, cuidado com isso. Aí a pergunta é, ele está pronto? Outra pergunta, essa decisão é sobre ele? Então, no tempo dele, gente, com as devidas constatações que permeiam o plantio de verdades da vida na mente do seu cliente, ele vai saber tomar as decisões que ele tiver que tomar, que fizerem sentido para ele, as decisões certas dele. As decisões certas dele, na medida dele, dentro do que faz sentido para ele, tá? E aí, provavelmente, não vai ser bem o que, né, o que a sociedade esperava dele, o que até você, né, terapeuta, às vezes queria que ele se posicionasse, mas ele tá no tempo dele construindo essa mente de acesso à essência, de viver de acordo com as verdades da vida, enfim, de produzir essa vida incrível, essa vida feliz. Então ele viveu até hoje para agradar os outros e para não incomodar. Ele não está pronto para ressignificar do jeito dele, o trauma dele. Então, cuidado. Entendam que é importante esperar o tempo certo justamente para eles de verdade, ser de verdade ele mesmo, até na própria terapia dele. Ele chega para você, o seu cliente chega para você com essa demanda do externo, porque ele não tem uma construção interna, nem de acessar quem ele é. Ele nunca incentivaram isso, né? Já até falei em outras lives, criancinha, né? A gente fica ali, você não pode, não. Que pai que incentiva? Não, isso é você, isso não é certo nem errado, então pode fazer. É difícil para o pai, até eu como mãe eu te falo, é difícil entregar certas liberdades para o meu filho, porque é arriscado, né? A gente não sabe o que vai dar. Mas enfim, a sociedade no geral, as famílias no geral, elas vão meio que castrando, moldando ali a criança. O adolescente, ele quer ser moldado pelos colegas. O jovem, ele já precisa de um emprego, ele precisa de uma posição no mercado, então ele se molda no trabalho ou no que o mercado pede dele. Aí ele casa, ele precisa agradar a esposa, ou no caso o marido. Aí tem os filhos, que hora que ele vai olhar para ele? Que hora que ele vai acessar ele mesmo? Que hora que ele vai aprender a se ouvir, a se entender, a ficar do seu lado? E se a terapia for outro lugar onde ele não aprende a se ouvir, ele não produziu ali um ser de verdade. Então a ideia não é essa, né? Se não é a hora, pensa comigo aqui. Se o início da terapia não é a hora de tratar traumas, por que você se preocupa em aprender a tratar traumas agora? Eu já vou até te responder. É porque é o que você teme, não é? Não é o que te faz dar um medinho ali em relação a todo o conjunto do processo terapêutico? Não é o tratamento de traumas? Então você vai tender a querer resolver isso o mais rápido possível, porque é o que te traz desconforto. Mas o que normalmente acontece quando a gente aprende uma técnica nova? A gente vai aprender. Você comprou uma roupa nova. Você vai lá na loja, você queria muita roupa, você comprou a roupa nova. Você vai guardar ali 1 ano ela pra você usar? Tem gente que faz isso, né? Mas no geral, o que você faz quando você compra uma coisa nova? Você quer logo usar, né? Então, se você aprender uma técnica agora de tratamento de traumas, você vai querer logo usar. E seu cliente não está pronto. Sua vontade de ver aquilo que você acabou de aprender acontecendo ali na sua frente vai te tirar o critério de saber se seu cliente está pronto ou não para essa técnica, para esse tratamento de trauma. E adivinha o que acontece com a sua agenda? Se você perde o critério, se o seu cliente não está pronto para a técnica de tratamento de trauma, o que acontece com a sua agenda?
o efeito é imediato. Ela tende a esvaziar. As pessoas tendem a ir embora. Por quê? Porque elas não estão se sentindo bem, elas não estão prontas. Você está lá cutucando a ferida, ela não está pronta para lidar com aquilo. Ela nem sabe o que ela vai pôr no lugar. Aí, como ela não sabe, você ajuda ela, então, põe isso aqui no lugar. Põe amor no lugar da dor. Né? Pronto, resolvido, pôs o amor. Mas ela não foi dela. Veio do terapeuta, foi de fora para dentro. E não de dentro para fora, natural da parte do seu cliente, porque ele de fato não estava pronto para acessar, para tratar os traumas, para ressignificar do jeito dele, porque ele não sabe nem quem é. Né? Então, cuidado com isso, gente. Vocês não... raciocina comigo, será que você não deveria estar mais preocupado em saber construir esse acesso da parte do seu cliente, a própria essência dele, para que ele saiba o que colocar no lugar, para capacitar esse cliente como o seu próprio engenheiro da sua própria vida incrível, criador ali. Você não devia estar preocupado com isso, porque nisso ele vai tomar decisões mais assertivas, ele vai ser mais coerente com ele mesmo e ele vai ter estrutura para ressignificar os traumas do jeito dele, colocar o que ele quiser no lugar, que fizer sentido para ele colocar no lugar. Raciocina comigo. Você agora quer começar a ter clientes, não quer? Pacientes, não é isso que você quer? Clientes, com certeza, clientes que estabilizam a sua agenda. E não clientes que vão uma sessão, duas, depois some. Ou você prefere clientes assim? Claro que não. Eu tenho certeza que você quer clientes que estabilizam a sua agenda, que não só lotam a sua agenda, mas que estabilizam ela, que mantenham ela estável, tranquila, para você também ter tranquilidade no seu trabalho e na sua vida pessoal. Boa noite. O que você está enfatizando seria ajudar o cliente primeiro a construir uma maturidade emocional, para aí sim tratar os traumas. Exatamente. E maturidade emocional envolve ele saber quem ele é, para ele ressignificar do jeito dele, e envolve também ele ter estrutura mental, recurso, força, que vem de vários recursos que vai sendo construído dentro dele durante as terapias, as sessões de terapias, para que ele saiba lidar com assertividade com aquela dor, para que não retraumatize esse cliente. Ele precisa estar pronto, forte, disposto, mas ele precisa também saber quem ele é antes de tratar o trauma. De nada. Pode continuar perguntando aí, gente. Muito bem, você quer clientes que estabilizem a sua agenda, não é? Pois é. Os que estabilizam a sua agenda são os clientes que pulam de galho em galho? Que estão ali a passeio ou curiosos com a técnica? Ou porque querem um relaxamento ali na hora? Será que são esses clientes que vão estabilizar a sua agenda? Definitivamente. Esse tipo de cliente ou esse tipo de serviço que talvez você esteja oferecendo, não sei, é tratado como supérfluo, concorda? Um serviço de relaxamento, ou um serviço que você vai lá de vez em quando e faz não sei o quê. Não é supérfluo? É supérfluo. Agora, que dia que vai ser supérfluo um serviço de saúde mental que capacita a criar a sua própria vida incrível, a sua própria felicidade em coerência com quem você é de verdade? Isso é supérfluo quando? Então, quem tem essa expertise tem a agenda lotada e estabilizada, porque é um serviço necessário, tratado como prioridade e não supérfluo. Então, dependendo do seu posicionamento com as terapias integrativas ou terapias naturais, dependendo do jeito que você se posiciona, vem cá para desabafar, e o cliente vai desabafar, você é supérfluo. Ele pode desabafar com outra pessoa, ele pode não fazer a massagem, não fazer a reflexologia, não usar o floral, sei lá o que for, óleo essencial. É supérfluo nesse momento que a gente vive, né, de economia, do mundo, nessa dificuldade toda.
as pessoas estão cortando gastos supérfluos. Você é o quê? É um terapeuta que é tratado como supérfluo porque se posiciona entregando um serviço assim? Ou você é um terapeuta que é tratado como prioridade, porque essa pessoa não vai nem viver, nem vai ser feliz se ela não fizer o tratamento com você? A ideia é essa. E não é mentir, não. É de forma íntegra, tá? É entregar de forma íntegra essa vida incrível. A pessoa sentir na pele que você tá fazendo isso por ela. Você não precisa falar pra ela que você tá fazendo, não. Ela tá sentindo isso. Ela sabe que você tá fazendo, transformando ela para que ela acesse ela e para que ela viva a vida dela segundo as verdades da vida e seja feliz. De verdade feliz. É possível. Então, esse tipo de serviço que lota e estabiliza a agenda, e esse tipo de cliente que lota e estabiliza a sua agenda, esse tipo de cliente é esse cliente que busca a vida incrível dele. Ele sabe que ele merece mais da vida e ele busca isso, ele quer isso e ele paga por isso, ele trata isso como prioridade e ele sabe que você está entregando isso e ele volta, porque ele quer mais disso. Ele sente que ele não está pronto, ele continua vindo, ele vem e volta, porque ele está sentindo na pele que você está arrumando ele, que ele está ficando pronto cada dia mais. E ele sabe que uma hora ele vai estar pronto, que essa terapia ela vai ser finalizada. Né? Então ele vem, ele volta, ele fica e ele estabiliza a sua agenda justamente por isso, porque você entrega o que você promete. E não é uma coisa ali do momento, é uma coisa que fica, uma construção mental que ele vai levar pro resto da vida dele. E não um relaxamento que semana que vem tem que fazer de novo. Né? A ideia é essa, você entregar um bem duradouro. E o seu cliente vai sentir isso na pele e ele vai voltar. E ele não só vai voltar, como ele vai indicar. Ele não só vai indicar, mas quantas pessoas vão notar. As pessoas vão querer o contato de quem está fazendo isso por ele. É sobre isso, lotar a agenda e estabilizar, tá? Eu quero que você também experimente isso. Que você viva essa realidade incrível de um profissional incrível, de uma prática profissional em que você pode ficar tranquilo, que a agenda tá cheia, fechada pro resto da vida. Porque você tem expertise para isso. Você já tá nesse lugar em que as pessoas entenderam o seu trabalho, entenderam o que você tem a oferecer, tá? Você quer esse tipo de cliente que estabiliza a agenda? O que você deveria, então, se preocupar em aprender? Tratar trauma. Saber tratar trauma, é ter uma técnica de tratamento de trauma que vai lotar e estabilizar a sua agenda? É com isso que você tinha que estar preocupado nesse momento? Se sua agenda não está lotada e nem estabilizada, será que é com tratamento de trauma que você devia estar preocupado? Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Por quê? Quando você não tem uma agenda estável e sai fazendo um monte de curso, você vai se esgotar. Você não vai ver sentido. Você vai olhar sua agenda do seu consultório vazia, instável, e você gastando fazendo curso. Agora, se você fizer um treinamento em que você sabe construir recursos e o seu cliente vai sentir isso na pele e ele vai voltar, você lota, estabiliza a sua agenda e você pode fazer 1000 cursos que você quiser, todos de trauma. Problema nenhum. Mas como é que você vai fazer isso se você não tiver caixa para isso? Então eu apelo para vocês, para que vocês parem e pensem no que vocês estão fazendo na formação. Eu tô vendo muitos terapeutas desistindo de ser terapeuta, procurando outras profissões, mas é muito mesmo, porque desistiu. E eu entendo, vai indo, acho que até eu desistiria mesmo. Mas a questão é, vocês têm um método que lota e estabiliza a sua agenda? Você já apostou nisso? Em vez de técnicas? Você tem que saber como ajudar o seu cliente no sentido de ordem, de direcionamento, para ele sentir que você sabe o que você está fazendo, para ele sentir na pele dele, porque se o cliente não volta, ele não gostou. Se o cliente some, ele aconteceu alguma coisa. Né? O que aconteceu que
não tem as mesmas pessoas ali, tá sempre mais e mais pessoas diferentes na sua agenda. A ideia é essa, para e pensa no que você tá fazendo. E eu me ponho à disposição para ajudar cada um de vocês, tá? E aí é o seguinte, não é que você vai dispensar esses clientes, tá? Às vezes chega um cliente querendo relaxamento, não é que você vai dispensar, não. Mas ele vai te procurar. Quantos já me procuraram? Marcela, eu quero ir aí porque eu quero que você me indique um floral. Pode vir que eu te indico um floral. A pessoa senta, eu começo. A primeira sessão, e o floral? Eu falei, então, você não precisa do floral. Não precisa. Você já te entreguei o que você estava querendo. Pode ir. Você me conta semana que vem. Semana que vem você volta e você me conta. E a pessoa fica assim, o que foi que ela fez? Não entendi, não. Os clientes não entendem, não percebem a construção que eu faço. Mas eu sei o que eu estou fazendo, com direcionamento e organização, e eles vão e sentem no dia a dia, na vivência pessoal deles, a diferença na vida deles, seja presencial, seja online. Portanto, o que eu entrego é mental, não é só reflexologia, é mental. E eu quero ensinar a todos vocês essas metodologias, só continuarem aqui comigo que aos pouquinhos eu ensino para vocês, tá bom? Então, até esses clientes que chegam buscando relaxamento, floral ou qualquer outra coisa, esses eu viro. Dificilmente esses clientes, eles deixam de vir, porque justamente eles querem, quando eles procuram floral, o que eles querem? Ou relaxamento, o que eles querem? Felicidade. É outra forma de te pedir, me deixa... eu não tô bem, tô infeliz. Me deixa bem. E agora imagina se eu entrego para ele um bem duradouro, que vai deixá-lo bem para sempre, por assim dizer. Definitivamente estável, tá? Então é esse o ponto, a gente vira esse cliente pro que você tem a oferecer, que ele ainda não entendeu, ele não conhece o seu trabalho, ele não sabe que você pode entregar para ele esse tipo de saúde mental. E aí, olha, também preparar, né, esses clientes que chegam querendo talvez um relaxamento, prepará-los para tratar trauma também com o tempo, tá? E a ideia é essa, né? Já na primeira sessão, o seu cliente já sair sentindo na pele as transformações que você proporciona com o seu trabalho. E ele volta, porque ele quer mais disso. Tratar traumas, gente, é importante, claro que é, mas precisa de preparo, pré-requisitos, credenciais, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Então, não é sair tratando trauma. O cliente precisa estar preparado, ele precisa de pré-requisito. Ele precisa estar pronto para isso, tá? E existem testes que eu faço antes de começar o tratamento de traumas para saber se estão prontos. Quem não passa, não passa. Quem passa, passa. E normalmente, todos passam. Raros um ou outro que eu dou uma segurada depois do teste. Normalmente porque os recursos foram devidamente construídos. Então, há teste para isso também, para saber se eles estão prontos. O terapeuta que ignora a ordem certa, gradativa, progressiva e por isso leve, em que os recursos mentais e emocionais devem ser construídos na mente do cliente, detém uma metodologia rasa, contraproducente e sem sentido. Cuidado. Talvez você não esteja vendo o que você está fazendo ou deixando de fazer. Essa conta pode até demorar, mas vai chegar. E eu quero que você resolva isso quanto antes. Chega de diversas formas terríveis essa conta, tá? Uma delas é a agenda, que é muito triste, que eu vejo acontecendo demais. É a agenda que quando lota, se lota, evento raro na vida desse terapeuta essa agenda lotar, mas quando lota, ela não estabiliza. Vai depender sempre de divulgação, vai depender sempre de indicação e outros terapeutas indicando por dó, talvez. Em vez de ajudar, de pontuar, eles ficam com dó e indicam, coitadinho, tá ali sem cliente, vamos mandar cliente para ele. Mas nunca é suficiente, porque os clientes não ficam, os clientes vão embora. Né?
A análise de personalidade, gente, pelos pés, será a principal aliada do terapeuta de verdade quando ele for tratar os traumas do cliente. A gente usa a análise de personalidade ali, na hora de tratar o trauma. Com a expertise correta, devidamente treinado, ele vai saber coletar conflitos internos ainda presentes na mente desse cliente, que tiram a energia transformadora da sua essência, que seria capaz de gerar a vida incrível dele. Então, ele já está com uma vida incrível acontecendo, já tem muita coisa legal acontecendo na vida dele, porque ele já tem um processo já bem encaminhado, mas existem coisas ainda a serem resolvidas e isso fica registrado nos pés. Então, é nessa fase da terapia que você mais vai usar a expertise de analisar a personalidade pelos pés. Então, no início do tratamento, o pé revela uma série de problemas que não dá para você classificar, como traumas, conflitos internos, crenças limitantes, repetição de padrão, ou simplesmente se é a essência da pessoa, se é a personalidade dela. Muito do que tem ali no início da terapia no pé é em função da imaturidade emocional dele. Percebe? Então, se o que você está vendo no pé ali é imaturidade emocional e você achar que é trauma, olha os erros que isso pode gerar durante o processo terapêutico. Tá lá você tentando tratar um trauma de todo jeito que tá ali no pé e nunca foi trauma aquilo. E o trauma mesmo tá ali no pé, não trata. E aí o cliente vai embora e você não entende por que o cliente não volta, e você não entende por que o cliente não fica bem. Você tenta ajudar e nada. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado porque início de terapia fica difícil você separar as coisas do que tá ali no pé do seu cliente. Mas depois de um bom processo ali de preparo desse cliente, de fortalecimento, de maturidade emocional, o pé ele muda. E aí você lê, olha, isso aqui mudou, isso aqui era recurso que faltava, ó, recurso que faltava resolvido, recurso que faltava, agora isso ficou, ó, isso ficou. Isso aqui é conflito interno, que olha isso aqui brigando com isso aqui. Então, o método de análise de personalidade pelos pés, quando feito, muito bem feito, você consegue definir o que falta ser resolvido no tratamento de traumas, tá bom? Por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Medo de sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Todos fazemos o possível para nos poupar da dor, não é? Pois é. Mas quando é que o medo de sofrer fica doentio? Quando é que o medo de sofrer se torna doentio? Como saber se o medo de sofrer do meu cliente é por um trauma, alguma dor terrível que ele experimentou num evento e gravou no inconsciente, guardou aquela dor, ou se é porque ele tem medo de sofrer porque ele é imaturo, porque ele é fraco, ele tem pouca resistência, ele pensa que a vida é pesada, que ele deve sempre fugir para ser feliz, quando algo assim representar a menor ideia assim, de sofrimento, de dor. Como é que a gente pode saber de onde vem esse medo de sofrer do seu cliente quando ele acaba de chegar? Não dá para saber. Não dá para saber. Depois de um bom tempo construindo a maturidade dele, o que ficar para trás é trauma. Ele não, por mais que você pergunte para ele, então me conta aqui, o seu medo de sofrer é porque você sofreu um trauma? Ele não sabe não, e se ele te falar que sabe te responder, duvide, ele não sabe acessar ele, por isso que ele tá ali na sua frente. Ele não sabe se acessar, ele não tem um acesso construído à essência dele, para ele te responder com clareza essa pergunta. Ah, não, então, você tem medo de sofrer porque você é fraco? Porque você não tem maturidade emocional? Ele vai ficar com raiva de você se você falar isso com ele.
Não é mesmo que não fique, ele não vai saber também te responder isso, entendeu? Então, assim, a ideia é entender que não dá pra saber. Não dá pra saber. Fato é, ele chegou pra mim como? Ele tá frágil. Ele tá em dor. Ele não tá conseguindo lidar com a vida, com os problemas. Ele tá chateado, ele tá deprimido, ele tá ansioso. Não vou tratar trauma agora, não vou. Então eu vou construir recurso de maturidade nele. Depois, com os recursos devidamente construídos, o que sobrar para trás, com certeza é trauma. Aí eu vou conseguir ajudá-lo de forma organizada. Olha, é organizado isso? Não. A gente passa um senso assim, entendi, faz sentido. Um negócio direcionado, não é aquele negócio, me deu vontade de tratar o trauma do cliente hoje. O cliente chegou que ele tem um trauma, hoje eu vou resolver. Não é essa bagunça. Não deveria ser. Tô falando da mente, uma coisa tão bonita e organizada, ela deve ser tratada por meio de um método organizado, direcionado e assertivo, tá? Muito bem, vamos falar de calo? Falei lá, né, que eu ia falar de calo. Pois é, calosidades. Então, na nossa área de reflexoterapeutas, o que significa calo? Vocês lembram? Quem quer colocar aqui? Qual é o significado de calos? O que é calo no pé? Quem sabe? Todo mundo esqueceu. Tá com medo de errar. Então tá, eu vou falar o que é calo. Deus do céu. Calos representam mágoas. Mágoas que tem a ver com algo ruim do passado que você viveu e guardou, ou seja, traumas. Mágoas são traumas. Isso, mágoas, isso mesmo. Que outra palavrinha para mágoa? Trauma. Então, facilmente, você poderia falar que um pé com calos é uma pessoa que tem traumas ali. E que os traumas têm a ver com aquelas representações dos dedos, né? Do significado dos dedos. Por exemplo, calo no dedo do amor. Para nós, reflexoterapeutas, o que aprendemos é, por exemplo, o dedo do amor é o quarto dedo do pé esquerdo, né? Para nós, reflexoterapeutas, significa que alguém que a pessoa amava muito, magoou ela, e aí ela decidiu que não amaria mais ninguém. Isso é trauma. Você pega um evento que te doeu muito, guarda ele e usa ele como uma regra para se proteger, para não causar outra dor igual. Então, como eu sofri uma mágoa em relação ao amor, alguém que eu amava muito me magoou, eu guardo e para me proteger ao calo. Proteção, eu não vou amar mais ninguém. É isso que significa calo. Mas olha o que acontece na minha experiência. A maior parte dos meus clientes perdem seus calos antes que eu comece a tratar os traumas dele. A maior parte dos meus clientes perdem 90 a 100% dos calos antes de eu começar a tratar traumas. Era trauma? Se fosse trauma, não ia sair, porque eu não tratei trauma. Tô reconstruindo recurso. Eu tava construindo recurso, então. Então, se não era trauma, era o quê? Imaturidade. Imaturidade. Às vezes... Como assim, Marcela, imaturidade? Como assim? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é amor. Ela não sabe nem o conceito do que é amor. Você precisa construir isso, por incrível que pareça. Você tem que construir isso na mente do seu cliente. É um recurso. Muito importante, inclusive, o conceito de amor. Como ela poderia se amar de uma forma saudável, ou amar o outro de forma saudável, ou ver e receber amor de forma saudável, se ele não sabe nem o que é amor? Não dá, não tem recurso. Não tem a base. Então não é trauma.
É imaturidade. Então você tá lá tentando tratar trauma, e às vezes não é trauma. A maior parte das vezes, calos não significam traumas. Aí você construiu todos os recursos, ainda tá lá com o calo lá. Trauma. Pronto, é trauma. Então, às vezes, por a gente não saber bem o que é o significado, né, das coisas de verdade, a profundidade daquele significado, daqueles dedos, a gente tende a ir para um processo de proteção. Quando a gente é imaturo, a gente se protege demais, a gente tem medo de tudo. Então a gente passa a receber tudo, nem recebe, né? Com a proteção, a capa, a gente passa a nem receber o que vem do externo. Então a ideia é tornar esse cliente mais maduro para que ele saiba dar e receber amor, ter essa via de mão dupla na questão do amor, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui no caso do calo no dedo do amor. Então ele não sabe o que é amor, ele não sabe nem dar nem receber. Como ele não sabe, a ignorância, a gente teme o que a gente não entende, faz ele ter medo e aí ele se protege. O calo é isso, é uma proteção. É uma proteção tanto de uma dor quanto de uma ignorância, um não conhecimento, uma falta de conhecimento. Então minhas pesquisas têm caminhado nesse sentido e eu já tenho isso certeza, por isso eu já comecei a divulgar isso com vocês aqui hoje. E tem mais e mais coisas que eu tenho pesquisado sobre análise de personalidade pelos pés, principalmente pela experiência que eu tenho. Então não adianta, às vezes, a gente se preocupar em tratar traumas ou em analisar a personalidade pelos pés no início da terapia de um cliente, porque você não vai saber muito bem qual é a raiz daquilo ali. Aquilo ali tá ali, aquela análise, aquele aspecto indesejado ali no pé, tá ali por quê? Tá ali, tô vendo que tá ali, tem uma coisa bem errada ali no pé do meu cliente, mas tá ali por quê? É trauma ou é falta de recurso? Não sei. Início de terapia eu não sei não. Mas depois que eu entreguei todos os recursos e aí o calo tá ali ou a característica tá ali, é trauma. Então você coleta aquela informação para incluir no tratamento de trauma do seu cliente. Certos comportamentos parecem traumas, mas não são. Então cuidado. Cuidado com o que você fala com o seu cliente e com as conclusões que você chega. Às vezes, na maior parte das vezes, é falta de recurso. É falta de recurso. Certos comportamentos são trauma e nem parecem. Já tive várias surpresas aqui. Puxa, isso aqui é trauma. E achava que não era, achava que era falta de recurso. Então, dependendo do porquê que tá ali no pé, você vai tomar uma atitude diferente. Então, no início, você entrega recurso, o que sobrou trata trauma. Então, enganam essa confusão entre falta de recurso com trauma, engana o terapeuta desavisado, que ainda não priorizou a sua expertise nesses assuntos, de saber construir recurso na mente do seu cliente. Mas eu tô aqui para te ajudar a lotar, estabilizar a sua agenda, porque você é expert. E você é expert em ser imprescindível na vida do seu cliente, né? Sendo tratado como prioridade e não como supérfluo. É o seu posicionamento, é o que você sabe, é o que você domina que vai contar isso para o seu cliente. O que você entrega para ele, o que ele consegue sentir na pele dele, da transformação que você tem entregado para ele, de uma forma muito leve e natural, de uma forma que o cliente nem nota, nem percebe. É tão leve, é tão natural, que eu tenho clientes aqui que são meus alunos, terapeutas que são meus alunos. E eles falam: Marcela, você não usa o método.
Que horas que você vai falar desse assunto comigo? Porque eu quero falar desse assunto. Eu já trabalhei esse assunto com você. E a pessoa às vezes nem nota, ela não nota. A expertise no uso desse método que eu criei faz com que a terapia seja leve, não seja aquele, agora nós vamos construir este recurso. A gente nem nota que você está construindo recurso, você está construindo recurso. E ele vai diferente, ele sai, ele fala, não sei, tá diferente, eu não sei explicar o que é, eu só sei que eu tô melhor, tô melhorando, eu tô ficando, sei lá, mais posicionado, corajoso, sei lá, tem umas coisas acontecendo aqui. A pessoa tá de dentro pra fora. Eu não precisei falar, se posiciona, vai lá, fala o que você pensa, não, pessoa, é que eu tô falando o que eu penso. Como é que foi isso? Às vezes os terapeutas acham isso, né? Não, fala o que você pensa, não precisa falar isso pro cliente. O cliente que tem recurso, que você construiu, ele vai falar a hora que ele quiser, a hora que ele se sentir pronto. Ele vai falar o que fizer sentido para ele, com as pessoas que fazem sentido para ele. É natural, isso que eu falo, que é ser de dentro para fora, é ser de verdade para agir dessa forma, com as pessoas, com a sociedade, com a família, com a própria vida. E é isso que eu quero isso para você. Você também quer isso para você? Então vem comigo, tem mais e mais lives aí nas próximas 2 semanas e em seguida a aula gratuita sobre análise de personalidade pelos pés. Teremos 2 dias de aula, fiquem atentos, já inicio as divulgações dessas aulas, mas vai ser segunda e terça à noite, acho que 5 e 6 de dezembro, algo assim. Vou confirmar as datas e já começo a divulgação para vocês, tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês aqui nessa noitinha. Foi um prazer falar disso com vocês. Podem surgir dúvidas e tá tudo certo. Coloca aqui, pergunta pra mim, me chama no direct, estou à disposição. Boa noite, bom descanso a todos.